E aí, gente, beleza? Esse é mais um podcast da Virada, o nosso podcast de serviço social. E, como vocês já podem ver em algum lugar aqui do título desse episódio, nós vamos hoje falar um pouco sobre o serviço social e o grupo, né? Então, esse que é um aspecto tão importante da história do serviço social, que a gente debate na nossa graduação, estuda o serviço social de grupo, a sua superação e a sua atualidade. Então, tentar trazer aqui nesse episódio de hoje alguns aspectos desse tema que é tão relevante no nosso dia a dia enquanto profissionais de serviço social. Utilizamos o grupo enquanto estratégia, seja na assistência, na saúde, na previdência, nas diversas formas de atuação do serviço social brasileiro, e nada mais importante do que debater um pouco sobre esse tema. Mas para isso, eu não vou estar sozinho aqui hoje. Contarei com duas presenças muito importantes aqui, que debatem em grupo, inclusive vão debater muito melhor que eu. É a professora Alexandra e o Felipe, que também vai ajudar a gente aqui a conversar um pouquinho sobre o serviço social e o serviço social de grupo, a superação e a atualidade desse tema hoje em dia. Então, bem-vindos, professor Alexandra, Felipe, bem-vindos ao podcast da Virada, é um prazer tê-los aqui. Quero que vocês se apresentem um pouquinho, né? Falem um pouco sobre vocês, de onde são, o que fazem, né? Onde se alimentam. Hoje no Globo Repórter. Ai, olha, é um prazer, Antônio, estar aqui com você e também com o Felipe. É uma iniciativa muito interessante essa sua, né, de ter um podcast na nossa área. Então, eu fico muito contente também pelo convite e por estar compartilhando com vocês desse espaço nessa tarde de hoje, né? Então, né, eu sou mineira, né, natural aqui de Juiz de Fora. Estudei aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, me formei em serviço social aqui e fiz o doutorado na UFRJ, no Rio de Janeiro, e trabalho aqui na Faculdade de Serviço Social, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, né, tenho uma vida já aqui, né, de trabalho, uma vida acadêmica, né. Então, deixa o Felipe se apresentar. Depois a gente entra aí nos meandros aí dos nossos vínculos com esse tema, né? Oi, pessoal. Antônio, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo canal, pela iniciativa do podcast da Virada, o nome é ótimo. Professora Alexandra, muito prazer estar dividindo aqui essa atividade com você. Conheço há algum tempo a sua produção intelectual e, para mim, ela foi e é bastante importante no debate sobre grupos. Eu sou assistente social de formação, trabalhei na Prefeitura do Rio de Janeiro como assistente, sou do Rio de Janeiro, né? Sou carioca, toda a formação na UERJ, trabalhei na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro como assistente social por alguns anos, na área da educação, onde me aprofundei na relação com o grupo, e atualmente, esse ano, completa 10 anos que eu estou na docência na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E depois a gente complementa a apresentação fazendo aquela articulação com o tema da conversa, né? Mas acho que por hora é isso. Então já vamos partir para ela, né? Como é que vocês se vincularam ao tema, né? É uma coisa que a gente geralmente faz nas pesquisas, né? Se vincula à pesquisa aquilo que já tem mais contato, que está ali próximo do nosso... Esse objeto que a gente escolhe acaba tendo uma proximidade com o nosso viver profissional ou, enfim, com outras experiências. Então, como é que vocês se aproximaram desse debate de grupo? Qual foi o start que vocês tiveram para se aproximar desse debate sobre grupos, sobre instrumentalidade? Também vai envolver também um pouquinho dessa trajetória dessa pesquisa, né? Então, deixa eu começar então, né, Felipe? Então, assim, a minha aproximação com os grupos, ela tem a ver também com o processo de redemocratização da sociedade brasileira, né? Eu venho de uma vivência na minha adolescência, juventude, em que o país, assim, estava vivendo uma resistência à ditadura, um enfrentamento à ditadura, né? Ali, né, mais ou menos por volta de 1984, 85, e eu vivi nesse período, né? Eu vivi assim
participando de muitas esferas coletivas, né? E isso despertou em mim assim um prazer de estar, né, junto com pessoas, trabalhando junto, determinado assunto, determinado tema. Então, foi algo ali que me marcou muito, sabe? Essa vontade, o prazer de estar junto com outras pessoas, conversando, trocando, e que era uma coisa assim, da minha vivência ali, né, no meu bairro, nos lugares que eu frequentava, com os meus colegas na escola. Então, foi um período muito, muito rico, e ainda um período sob a ditadura, né? Assim, mas que a sociedade ali estava querendo conversar, né? As pessoas queriam conversar, queriam estar juntas e participavam desses processos, né? Então, essa foi a minha primeira aproximação. Então, uma aproximação muito positiva, né? Com essa dimensão coletiva, né? E quando eu fui fazer serviço social, né? Eu tinha, né, assim, essa experiência, e a faculdade também, através, né, do diretório acadêmico, através das instâncias que já existiam lá, do ponto de vista pedagógico, da inserção do próprio movimento estudantil na faculdade, ela também potencializou essa possibilidade de participação, essa possibilidade de vislumbrar no coletivo, né, uma dimensão de trabalho, né, articulado, né. E quando eu fui trabalhar, a minha primeira experiência como assistente social foi numa empresa, né, numa empresa pública, e nessa empresa nós tivemos uma possibilidade, que foi uma possibilidade ímpar até, né, nós tivemos uma possibilidade de planejar todo o trabalho do serviço social, né? Porque nós entramos como estagiárias, eu e uma outra colega, que também hoje é professora comigo lá na Faculdade de Serviço Social, né, a Isaura. Nós entramos como estagiários para fazer uma pesquisa com os trabalhadores daquela empresa, e a partir daquela pesquisa nós construímos, né, assim, um conjunto de propostas junto com a assistente social supervisora de campo e acadêmica, né, mas que veio também do nosso trabalho ali de pensar os dados que a gente tinha coletado e estruturar uma proposta para o serviço social. E dentro dessa proposta, naquele contexto, que também era um contexto de abertura participativa naquela empresa, então havia também um processo de efervescência, de chamamento, né, para esses espaços coletivos, de conversar sobre a empresa, de atualizar as informações, né, em relação ao trabalho com estratégias coletivas e tudo mais. Nós propusemos no serviço social, né, um trabalho socioeducativo com grupos de trabalhadores, né, que a gente chamaria assim, né, que estavam vinculados ali ao setor de base mesmo da empresa, né, o que a gente chamaria do chão de fábrica, embora lá não fosse uma empresa de produção nesse sentido, mas os trabalhadores mesmo ali ativos, né. E nós formulamos uma estratégia de trabalho socioeducativo com 32 grupos, e cada grupo ele era composto com até 20 trabalhadores, né? E nós coordenávamos esses grupos, que aconteciam uma vez por mês, num espaço novo que tinha sido fruto também dessa expansão do setor, né, de recursos humanos, né, e dentro dele também o setor de serviço social, né. Então, foi um trabalho que despertou em mim assim, uma série de questões, né? Eu tinha uma experiência de trabalho com coletivos, né? Tinha formação em serviço social, mas na hora a gente formulou uma estratégia, mas na execução dessa estratégia eu sentia falta de elementos para atuar naquele espaço, sabe? A gente fez assim, né, de tudo que a gente pôde para poder ir se capacitando, né? Mas faltava uma compreensão mais densa, sabe? Do que é atuar com grupos na área de serviço social. E foi isso que me motivou a estudar sobre o trabalho com grupos no serviço social. E aí, quando eu fui para a Faculdade de Serviço Social, que foi logo em seguida, né, eu fiz uma seleção para professora substituta. Na época, eu não me via assim, né, não era muito meu horizonte entrar na docência, mas algumas pessoas que trabalhavam comigo e colegas de serviço social, né, da seccional do CRES e tudo mais, né, elas falavam que eu tinha jeito, né, assim. Então, acho que de tantas pessoas falarem que eu tinha jeito, falei, tá bom, né, vamos ver como é que é isso, né.
E aí teve uma seleção, isso foi 2 anos e meio depois dessa inserção no estágio, né? E depois da minha experiência como assistente social nessa empresa, que foi mais ou menos de 2 anos. E aí eu comecei, né, a minha inserção na docência, e justamente por conta da minha experiência com esse trabalho, eles me direcionaram para aquela disciplina na época do currículo de 82 ainda, né? Eles me direcionaram para a disciplina de estratégias e técnicas da ação profissional, que envolvia o tema do trabalho com grupos no serviço social. E aí foi que, então, eu comecei a minha pesquisa, né, sobre esse tema, né? Aí foi assim que eu cheguei depois, né, no meu objeto de tese, né, eu trago essa pesquisa, né, assim, eu trago o acúmulo dessa pesquisa como docente, mas também reconfiguro essa minha forma de entender, né, o que era relevante na pesquisa de doutorado, para que eu pudesse, então, aprofundar em alguns aspectos que eu achava que eram importantes para a formação em serviço social, né, na relação com o trabalho com grupos. E você, Felipe, como é que se aproximou? Como é que foi essa conversa para iniciar essa pesquisa no trabalho de grupos também, né? Inclusive, já deixar a dica aqui do texto do Felipe, que está no texto do CRES Minas Gerais. Pode mostrar aí, Felipe, fazer a propaganda, aproveita para fazer também, que é um texto muito bom, que é uma coleção de textos muito bom, né, na verdade. Isso aqui. Eu vou fazer algumas propagandas aqui, não só minhas, né? Eu vou fazer algumas propagandas. Eu estou com um bolinho de livros aqui para ir mostrando aos poucos. Então, eu comecei, lá no início do século, eu era um jovem estagiário, né, na serviço social na UERJ. E eu fiz todos os meus períodos de estágio na área da educação. A UERJ, a gente ainda divide o estágio por campos temáticos, né? Isso desde muito tempo, algumas universidades mudou isso, por nível, mas a UERJ a gente continua dividindo por campos temáticos. Então, a educação era um campo de estágio. Foi onde eu comecei a minha aproximação com a realidade do trabalho profissional, né? E eu fui fazer estágio supervisionado pelo professor Ney Luiz Teixeira de Almeida, que vocês conhecem. E eu fui fazer estágio numa ONG chamada Nós do Cinema. Era uma ONG que trabalhava com educação audiovisual e que, dentro da grade curricular, digamos assim, que os alunos da ONG tinham, né, para se tornarem profissionais do cinema, uma dessas disciplinas, uma dessas aulas, se chamava Oficina Cultural. E a Oficina Cultural era justamente a disciplina que era dada, que era organizada, que era ministrada pelos estagiários e estagiárias de serviço social. Levou um tempo para eu perceber que aquilo que a gente fazia semanalmente com os jovens do Nós do Cinema era um trabalho com grupo, que a gente chamava de oficina cultural, né? Aí o meu TCC foi sobre isso, eu sistematizei o conjunto de oficinas culturais que o serviço social, que as estagiárias desempenhavam, e eu comecei a me identificar muito, né? Não só com o instrumento grupo, não só com a ferramenta grupo, mas especialmente com a dimensão político-pedagógica da profissão. Pois bem, aí eu terminei a faculdade em 2006. Em 2007, eu já tinha passado no concurso para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Aí tomei posse logo depois de formado, dei essa sorte. E dei mais sorte ainda que, quando eu fui chamado numa segunda convocação, aquelas pessoas poderiam optar por iniciar um novo projeto, que se chamava Rede de Proteção ao Educando. Então, era a possibilidade, apesar de ser um concurso para assistência social, era a possibilidade de eu e outras tantas assistentes sociais trabalharem na educação, né? E eu entrei na RPE, na época RPE, hoje em dia tem outro nome, e de 2006 a 2015, trabalhando como assistente social em escolas, a gente realizou muitas atividades com grupo, né? E também por isso eu acabei no mestrado, que aconteceu de 2008 a 2010. Estou com essas datas anotadas aqui na minha frente, eu jamais decoraria isso. O mestrado de 2008 a 2010, eu resolvi, junto com a minha orientadora, a professora Tatiane Batista,
sistematizar a experiência do trabalho com grupos na RPE, na Rede de Proteção Educando, na Prefeitura do Rio de Janeiro. Não a minha experiência, a experiência do conjunto, de um recorte, né, de parte das assistentes sociais. Então, o meu mestrado, a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, e foi quando eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer o trabalho da Alexandra, né, para pesquisar sobre o trabalho com grupos em serviço social, além de ter feito todo um resgate histórico do serviço social de grupo, antes do movimento de reconceituação, antes da renovação crítica, né? E eu estou aqui com um monte de livro velho aqui também, dando exemplos depois. Mas, para além de resgatar a história do serviço social de grupo, eu precisava entender como é que estava esse debate na atualidade. E uma das poucas produções nesse sentido era justamente da professora Alexandra Eiras, lá em 2006. A tese dela é de 2006. Eu fui estudar a tese em 2010, 2009, 2010. E eu tive a sorte que, depois da tese terminada, aprovada, e, enfim, eu formado, né, o mestrado, eu, por iniciativa própria, sem conhecer ninguém dentro da editora Cortez, eu mandei minha dissertação de mestrado, e aí, vocês têm interesse em publicar? Levou um tempo e eles me responderam, sim, a gente tem interesse de publicar a sua tese. E aí, por isso que eu tenho esse livrinho aqui também, ó, fazendo uma autopropaganda, o trabalho com grupos em serviço social, que é óbvio que eu tenho muito carinho por esse livro, mas que é um livro também com seus problemas da época, né? Enfim. E em 2015 eu entrei para a docência na UERJ, tal como a professora Alexandra. As primeiras disciplinas que eu peguei, além do estágio em educação, eram algumas disciplinas voltadas mais para a dimensão prática operativa, para o debate sobre instrumentalidade, trabalho com grupo, né? E eu fui tentando ramificar esse debate. Eu não sei se ramificar é a melhor palavra. Eu fui tentando identificar o que no debate mais me atraía no trabalho com grupo. Então, tem o debate de instrumentos e técnicas, tem o debate especialmente da dimensão educativa do trabalho de assistentes sociais, né? Que hoje em dia é a minha principal preocupação. Continuo pesquisando a área da educação, mas a dimensão educativa, a dimensão político-pedagógica da nossa profissão é o que me atrai. E o que me atrai tanto, e vou fechar aqui essa longa apresentação, o que tanto me chama a atenção, que em 2001, num ato de loucura, eu fiz vestibular para pedagogia na UERJ. Então, desde 2001, eu sou estudante de pedagogia, para entender melhor o que é esse tal fazer pedagógico, né? Para eu conseguir aproximar melhor o debate do serviço social e das práticas pedagógicas. E na pedagogia, também nós lá estudamos uma disciplina de grupos, né? Apesar da ênfase ser muito da psicologia, eu aprendi demais, né? Eu reaprendi muita coisa. Então, desde o início do século, quando eu era um estagiário, até agora que eu me tornei de novo um estudante de graduação, estou com a faculdade trancada. O debate com grupo sempre permeou, tá vendo? Então, tem um largo histórico aí do debate com grupo, com ênfases maiores ou menores, mas sempre muito presente, né? Então, a minha formação acadêmica e minha experiência profissional é inseparável do debate sobre o trabalho com grupos na profissão. E isso é uma experiência riquíssima de vocês dois, né? E a gente estava conversando aqui, né, nós três, antes de começar a gravação, e eu estava comentando um pouquinho sobre o porquê de ter escolhido esse tema para fazer esse episódio hoje. Então, no meu trabalho também como assistente social, aqui no Centro Pop em Recife, tenho feito essa tentativa de trabalho com grupos também. A gente está tentando sistematizar esse processo de efetivar uma coisa que perdure. Então, esse processo de trabalho com grupo é uma chave assim, essencial para o nosso trabalho. E aí, recentemente, antes de gravar esse episódio, até para criar ideias, lá no Instagram do podcast eu fiz uma caixinha de perguntas assim sobre o que as pessoas entendiam por grupo dentro do serviço social. E aí eu tive respostas muito assim, satisfatórias de ver que as pessoas entendem e que apropriaram esse debate do grupo dentro do serviço social como uma perspectiva político-pedagógica de trabalhar com a população demandante dos serviços e que tem margem dentro do projeto ético-político. Assim, as grandes respostas eram nesse sentido. Assim. Então, também citavam muito, relacionavam muito o grupo com
políticas dentro da assistência, como, por exemplo, o Serviço Comunitário de Fortalecimento de Vínculo, ou as estratégias do PET, do PAEF, do PET, e por aí vai. Então, a gente pode ver que, assim, o grosso modo das pessoas que escutam podcast são estudantes jovens de graduação, né? Então, essa juventude do serviço social está assimilando o grupo a partir desse prisma teórico e desse prisma de horizonte do projeto ético-político. Mas não é só isso que compõe o debate sobre grupo dentro do serviço social, né? Então, para a gente tratar aqui um pouquinho sobre essa história do chamado serviço social de grupo, eu lanço essa primeira pergunta de como é que a gente pode resgatar essa história, o que é que foi esse serviço social de grupo, quais são as características daquilo que a gente compreende, né, como uma certa segunda, entre aspas, assim, pelo amor de Deus, segunda etapa do serviço social, né, que a gente vai separando em caixinhas. Então, serviço social de caso, de grupo, de comunidade, né, que a gente vai meio que estudando dessa forma para separar a graduação. Mas o serviço social de grupo, o que é que foi esse serviço social de grupo, quais eram as características e como é que ele se institucionalizou aqui no Brasil, né? Então, esses seriam pequenos marcos para a gente conversar esse primeiro tópico. Uhum. Então, né, assim, vou lançar a bola aqui e a gente depois vai conversando, né? Eu acho que é interessante, assim, a gente situar, porque uma coisa importante que você falou, Antônio, né, é que nós fizemos a superação do serviço social de grupo no serviço social brasileiro, né? E eu acho, assim, no serviço social brasileiro, na perspectiva do projeto ético-político do serviço social, que é o projeto hegemônico, que também é importante a gente dizer isso, né? Por exemplo, hoje, quando a gente trata desse tema, né, nós ainda temos, né, dentro do universo profissional, nós ainda temos instituições, pessoas que trabalham com essa denominação, né? Então, há um tempo atrás, né, uma ex-aluna minha aqui da Faculdade de Serviço Social, ela foi trabalhar numa instituição de ensino, e aí ela me ligou e perguntou, né, assim, o que eu poderia contribuir, porque na instituição que ela estava, o programa trabalhava com serviço social de grupo, enquanto estratégia atual, né? Então, assim, só para a gente saber, assim, que tem uma superação dentro da discussão do projeto ético-político, dentro da produção do projeto ético-político. Eu acho que aqui eu e o Antônio, né, eu e o Antônio e o Felipe estamos nesse esforço, né, dessa superação, né? Mas ainda existem formulações que trabalham com a lógica do serviço social de grupo. O que era o serviço social de grupo, né? O serviço social de grupo, ele se denominava como um método de serviço social para trabalho, né, com grupos. Mas também não é tão simples assim, porque se a gente compreende, né, a vinculação histórica do serviço social de grupo, que nasce nos Estados Unidos, né, se nós compreendemos aquela conjuntura na qual essa denominação é criada, também havia ali, né, traços, né, de movimentos democráticos, traços de formulações que queriam resgatar essa vinculação, né, participativa na relação com a ação social, na relação com a formação de lideranças. Então, a Gertrude Wilson, por exemplo, quando ela fala do serviço social de grupo, ela fala dessa dimensão, né, da inserção dele como um movimento democrático e, ao mesmo tempo, como um método de serviço social apropriado, né, pelos assistentes sociais. Enquanto método, ele foi reconhecido também nos Estados Unidos como uma particularidade da forma dos assistentes sociais estadunidenses trabalharem com grupos, né? E aí tem algumas questões, né? E as próprias, até algumas pontuações críticas que os próprios profissionais, né, e professores estadunidenses fizeram também, né? O reconhecimento de que muitas vezes esse trabalho, né, ele não revelava um aprofundamento teórico, né, ele não revelava
um diálogo mais profundo sobre a própria intervenção, algumas confusões que eram feitas, por exemplo, né, a denominação de trabalho com grupos dada pelo objetivo da agência, né, que é um termo muito utilizado nesse momento por conta da inserção dos assistentes sociais estadunidenses nessas agências, que significava que as agências trabalhavam com atendimentos a grupos, né, que era um ou mais indivíduos atendidos coletivamente, não necessariamente, né, uma estratégia de atuar, né, efetivamente com um grupo, né. Então, assim, tem uma demarcação também no início aí dessa produção que já mostra, né, os problemas também no nascimento desse serviço social de grupo. Então, a denominação é de 1927, a publicização desse termo serviço social de grupo, ela vai acontecendo aí, né, desde esse período, né, e fica como uma denominação que é reconhecida na década de 40 como uma atribuição do serviço social, né. Esse é o serviço social de grupo nos Estados Unidos, né. Mas é interessante, assim, né, no Brasil e na América Latina, nós tivemos uma influência muito grande do serviço social de grupo. No período da década de 40 no Brasil, isso foi muito forte logo ali, né, depois do pós-guerra, o que também dialoga com a forma como, né, os Estados Unidos ele se dirige para a América Latina através dos organismos internacionais que são criados nesse período, né, e a própria forma como esses organismos eles se apropriam também, né, de estratégias desenvolvimentistas e da busca, né, de trazer aí, né, os governos, os profissionais, né, que atuam nessas esferas também para essa lógica, para esse engajamento, né. E o serviço social brasileiro, nesse período, é o período que a nossa organização profissional ela está impulsionando uma busca, né, de um reconhecimento do serviço social enquanto profissão. Então, em 47 é o primeiro código de ética que nós temos, né, que está atrelado, inclusive, né, à emergência da profissão junto com a ação social católica. Então, tem muitos traços aí, né, dessa vinculação ideopolítica, né, e do humanismo cristão, da filosofia do humanismo cristão, mas que representou um esforço no sentido de avançar na profissionalização do serviço social, né. Esse esforço ele vai alcançar êxito nos anos 50 com a primeira, né, com a primeira legislação, regulamentação, né, sobre a profissão, que em 62 então é efetivada, né. Então o Brasil ele bebe dessa fonte do serviço social estadunidense e nesse sentido também vai se apropriando do serviço social de casa, do serviço social de grupo, e isso acontece também na América Latina, né, de uma maneira parecida com a que aconteceu no Brasil, né. Só que as realidades, né, elas são muito distintas, né. A nossa inserção dentro da totalidade do capitalismo é uma inserção particular em relação à inserção dos Estados Unidos nesse processo. Então, né, é aquilo que o serviço social de grupo, né, se propõe a realizar dentro dos Estados Unidos está relacionado com a cultura, com o contexto, com os movimentos que estão colocados ali naquele momento, que para nós na América Latina se diferenciam, né? Nós não temos aqui, né, condições, né, nesse período, por exemplo, né, de pleno emprego, de industrialização, no sentido que nos Estados Unidos acontecia, né? Então, só para ilustrar aqui com alguns elementos para a gente entender que, então, a estratégia de serviço social de grupo apropriada aqui, ela fica deslocada, né? Ela fica deslocada porque ela foi construída dentro de uma perspectiva, dentro de um contexto, né? E aqui o contexto ele é muito diferente. E o movimento de reconceituação latino-americano, ele evidencia esses incômodos, né, em relação à importação de estratégias, de instrumentos e técnicas que vêm, né, dos Estados Unidos e da Europa, né, e defende a necessidade de uma construção alinhada com a realidade latino-americana, né.
Então, esse ponto eu acho que é um ponto importante, né? Naquilo que a gente também vai construir de crítica, né, ao serviço social de casa, ao serviço social de grupo, entendido aí, né, nas nossas realidades, né, no nosso trabalho, né? Então, assim, dentro do contexto estadunidense, o serviço social de grupo ele tem uma clara função, né, de uma estratégia que vai dialogar, né, com essa cultura participativa, democrática, né, estadunidense, e, ao mesmo tempo, com aquilo que era colocado como demanda e requisição para o trabalho do assistente social, que envolvia, né, processos de ressocialização, processos de desenvolvimento, né, no sentido do desenvolvimento do indivíduo, né, inserido no grupo, né? Mas o que é interessante aí também demarcar, né? Que, embora o serviço social de grupo, né, é interessante assim, porque ele tem uma sintonia com o processo histórico ali de surgimento das ciências da psicologia social, por exemplo, né, assim, ele tem um histórico de diálogo, né, com disciplinas desse campo das ciências humanas e sociais, a sociologia, a antropologia, né, mas a produção do serviço social de grupo, né, ela acaba não avançando no sentido de uma maturidade intelectual, no sentido de compreender de modo mais profundo essa forma de ação profissional. Então, a maior parte da bibliografia ela é uma bibliografia descritiva, que dialoga com a ação do assistente social, né, a sistematização dessa ação, mas ela não problematiza, ela não problematiza a inserção desse trabalho na instituição, a inserção desse trabalho na sociedade, os interesses e as relações de poder que estão colocadas dentro desse processo. Então, é uma produção bibliográfica, né, assim, que ela evidencia um trabalho do cotidiano, mas sem densidade analítica, sem densidade teórica. E é curioso, assim, né, porque tem um reconhecimento na literatura de que o serviço social, né, ele foi pioneiro, de certa forma, né, ao propor uma estratégia desse tipo, né, como serviço social de grupo, mas é interessante que o serviço social de grupo ele não ganha projeção no sentido acadêmico, né, de aprofundar essa reflexão e essa análise desse trabalho, né. Então, isso é muito interessante, né? Por que isso acontece, né? E o José Paulo Neto ele tem uma análise que eu acho que ele é muito, né? Ele pega bem isso, né? Assim, a produção do serviço social, né? Nesse período é uma produção que se coloca como uma produção subalterna em relação aos saberes das ciências sociais, né? Humanas, e que se coloca como uma relação de aplicação dos saberes, né? E no sentido de uma incorporação eclética que não compreende profundamente as matrizes com as quais, né, eles estão trabalhando. Então, é um traço dessas publicações. Então, se a gente pega aqui, né, o livro da Conópica, né, da Gisela Conópica, que é o trabalho, né, deixa eu só pegar o título aqui direitinho, que é o trabalho com grupos, não, dela é serviço social de grupo, né? Que é exatamente o termo, né, utilizado. Felipe já colocou aqui na tela, né? Isso, serviço social de grupo, isso mesmo. E esse livro, né, assim, ele tem ali, né, uma riqueza descritiva desse trabalho, né? Mas ele não tem uma densidade analítica, né? E a mesma coisa na América Latina, né, que dentro do movimento de reconceituação, o Natálio Kisnerman, por exemplo, é uma referência importante, então ele também, né, tem um livro, não sei se você está com ele aí com você, mas também é o mesmo título, né, é Serviço Social de Grupo, que é publicado ali também nos anos 70 na Argentina, e que também o Natálio Kisnerman, né, apesar de fazer uma problematização, né, em relação à particularidade da realidade latino-americana, de fazer uma problematização em relação à politização, né, no sentido da dimensão, né, ético-política do trabalho, né, do assistente social, ele também
ele reproduz esse tom da produção do serviço social de grupo, né? Um tom de uma sistematização das experiências, sem uma densidade analítica, sem uma reflexão densa, né, sobre a relação desse trabalho, né, em várias dimensões que ele assume, né? Então, acho que esse é um ponto para a gente poder entender o serviço social de grupo. E é por isso que foi importante para nós, né, superar essa forma de compreensão do trabalho do assistente social, né, em relação, né, ao serviço social de grupo. Porque, né, é importante para nós, né, entender a nossa ação profissional no sentido de compreender os vários nexos que ela tem, né, na inserção dela no âmbito socioinstitucional, na inserção dela na realidade brasileira, na relação com as contradições que são colocadas, né, nessa sociabilidade que aparecem na instituição e no trabalho com grupos, né? Então, nesse sentido, né, nós então saímos, né, daquela compreensão mais rasa do serviço social de grupo. E um traço do serviço social de grupo é o caráter da integração, né? Esse traço ele está muito presente no serviço social de grupo estadunidense, né? A busca, né, de uma funcionalidade na relação, né, com o trabalho, né, com o serviço social de grupo. Então, é todo um trabalho feito no sentido de construir nesse espaço possibilidades de integração, de alteração, que possibilitassem, né, mudanças, né, na conduta, né, dos indivíduos, mas no sentido da aproximação desses indivíduos daquilo que é esperado dele, dos seus papéis sociais. Né? Então, e esses papéis sociais eles estão demarcados na relação com aquilo que hegemonicamente a sociedade coloca, né, como sendo o papel, né, a se cumprir pelos indivíduos. Né? Então, nesse sentido, quando o serviço social de grupo ele se apropria dessa dimensão, né, da integração, ele reproduz, então, uma visão, né, e uma perspectiva positivista, funcionalista, e reproduz, né, a relação com o projeto hegemônico, né, que não necessariamente, né, é aquilo que é o interesse e até mesmo, né, assim, aquilo que aquelas pessoas, né, gostariam de assumir nas suas vidas, entendeu? Então, essa tônica do assistente social, né, estadunidense, nessa lógica integrativa, muitas vezes ela força essa relação, né, de subordinação dos indivíduos, né, ao papel social esperado deles, né? E como isso não é questionado, não é nem sequer visto, né? Porque não se questiona o que é esse trabalho, né, de integração, né? Então, não é possível que esse profissional perceba o papel deles na perpetuação do status quo, na perpetuação desses papéis sociais. Né? Então, são essas questões que eu acho que seria interessante trazer aí desse histórico aí do serviço social de grupo. Muito, muito bom, Alexandra. E na tua fala, citaste Zé Paulo, ele tem acho que é uma entrevista, inclusive no site da Cortez, que traz que ao mesmo tempo em que esse processo do serviço social de grupo, dessa institucionalização do serviço social, a gente pode compreender enquanto um processo a se superar, é também dialeticamente um processo de maturação da profissão, que vai incorporando também novas técnicas e novos processos de trabalho com a população na qual o serviço social está ali inserido nessas políticas, nos ambientes de trabalho. E aí, ainda nessa mesma pegada dessa primeira pergunta, Felipe já trouxe, né, que na dissertação e também no doutorado teve que partir bastante assim atrás desse complexo de referências que tratavam do material de grupo. E aí, Felipe, se puder trazer um pouquinho, né, já botar seu livro aí na tela, trazer também um pouquinho dessa pesquisa e desses referenciais teóricos que você tem achado, né, durante essa pesquisa, e que também acho hoje em dia, para a gente também ter conhecimento também a partir dessas referências, o que foi também o serviço social de grupos, se puder trazer algumas referências
que tratam dessa perspectiva. A professora já trouxe algumas, né? É também poder trouxe outras e também complementar, caso você queira ainda complementar alguma fala da professora Alexandra. A professora Alexandra Eiras é uma das maiores especialistas do assunto. Então, de fato, falar depois dela é sempre uma tarefa complicada, tratando-se especialmente do trabalho com grupo. Não poderia ser diferente, eu tenho muito acordo com a Alexandra, porque, como eu disse, na minha dissertação de mestrado, parte importante da base histórica, né, foi lendo a Alexandra, identificando ali as principais referências e indo direto nas referências de estudar, enfim. O que eu acho que vale a pena aqui destacar é alguma coisa que está na fala da Alexandra e também está nesse seu comentário, Antônio, é a tentativa de compreender a história enquanto processos não lineares, né? Porque uma armadilha muito fácil da gente cair é a gente pensar que o passado da profissão é conservador e o presente da profissão é progressista. Seria ótimo, maravilhoso se essa dicotomia se consubstanciasse na realidade, né? Nem o passado da profissão é 100% conservador, muito menos o presente dela é 100% progressista, né? Então, tentar estudar, compreender, resgatar a história do serviço social de grupo, nesse esforço de tentar ir identificando, né, os seus elementos de contrariedade, os seus elementos de avanço e de recuo, os seus elementos de campo crítico, né? A própria Alexandra falou do Natálio Kirchnerman, também tem o René Dupont, que também tem um trabalho que certamente não é marxista, porque não tinha a menor condição de ser marxista naquele período histórico. Por outro lado, não tira a importância de alguma dimensão crítica das produções, né, desses assistentes sociais que pensavam, né? A René Dupont é uma mulher. Pensava o trabalho com grupo, serviço social de grupo lá atrás, já tentando atribuir algum sentido de questionamento da realidade social, mas com todos os limites inerentes daquele período, né? E quando a gente fala limites inerentes daquele período, falando de serviço social, a gente está falando de um serviço social ainda não renovado criticamente, né? ainda não sob a hegemonia da tradição crítico-dialética. Quando a Alexandra falou que ela deu aula no currículo de 82, né, quando ela começou a dar aula, esse foi o primeiro currículo, chamado de currículo mínimo, né, foi o primeiro currículo que rompeu com o tripé caso, grupo, comunidade. Veja como isso é recente. Né? Se a gente colocar numa linha histórica, o serviço social... nos anos 30, né, na próxima década, ele vai completar 100 anos no Brasil, arredondando. Metade dessa trajetória é antes da renovação crítica, né? E outra metade é agora, que a gente está construindo. Achar que com um Congresso da Virada, e fica aí a referência direta ao nome do podcast, a gente ia dar uma guinada homogênea e sem divergências e sem... fundamentalmente, elementos do conservadorismo na nossa profissão é uma ilusão, né? E se o serviço social de grupo, no passado histórico, não tinha uma mesma preocupação, certamente ético-política, como nós temos hoje, pós-renovação crítica, a gente não pode deixar de considerar também a dimensão teórico-metodológica, a dimensão teórica daqueles trabalhos, né? Passou um pouco também pela fala da professora Alexandra, a influência da psicologia social, da psicossociologia. A crítica era muito grande, mas também no campo da psicologia social e da psicossociologia também tinha espaço de disputa, né? O trabalho da Alexandra, ela vai falar do movimento institucionalista, grupalista, né? Com muita influência da psicologia, sem dúvida nenhuma, mas uma psicologia crítica, com Félix Guattari, por exemplo, né? A base teórica do serviço social em geral, antes do movimento de reconceituação, antes da hegemonia da intenção de ruptura, era uma compreensão acrítica de realidade, nesse sentido, sem nenhum compromisso com a superação com o capitalismo, sem nenhum compromisso com a crítica ou superação com o capitalismo. Isso explica, em boa medida, por que a função assumida
novamente, de maneira crítica, pelas assistentes sociais de grupo, inclusive elas tinham essa denominação enquanto uma especialização, era justamente a integração do indivíduo e bom funcionamento da sociedade. A professora Alexandra também falou um pouco disso, né? Não dá para a gente, se por um lado a gente não deve olhar para o passado da nossa profissão e achar que é um grande bloco conservador, por outro lado, a gente precisa entender que os elementos os elementos conservadores presentes no serviço social de caso, grupo e comunidade se explica fundamentalmente, pensando a profissão, pensando a partir do ponto de vista da profissão, se explica por conta de uma ausência de uma base teórica capaz de explicar a realidade, trabalho e profissão de maneira crítico-dialética, né? O serviço social de grupo tinha a cara que ele tinha, né? Por conta desse conjunto de elementos, mas, repito, sem abrir mão das suas dimensões da contradição, né? Tem um livrinho aqui, Adaptação à Transformação. Esse livro é super antigo, é da Gelba Cerqueira. Ela já na década de 60, eu preciso ver aqui para ter certeza, mas a primeira, 79, a segunda edição é de 79, não sei qual é a primeira edição, mas ela já faz um esforço, a Gelba Cerqueira e a Zélia Torres também, são assistentes sociais que já faziam um esforço de tentar estudar aquilo que estava produzido no serviço social brasileiro sobre grupos, né? E nesse estudo, que também a gente não pode cobrar delas um rigor teórico marxista, porque estava ausente de possibilidade naquele momento, mas nesses estudos que tentam fazer uma sistematização, uma abordagem geral do que vinha sendo debatido, vinha sendo escrito, vinha sendo publicado, tem justamente isso que eu estou tentando sustentar aqui, tem justamente uma compreensão da história enquanto processos, uma compreensão da história enquanto elementos de contradição, uma compreensão da história que o serviço social era e é, ao mesmo tempo, crítico e conservador, em boa medida, né? O serviço social com a sua verdadeira cara, né? O serviço social de quem está na relação direta com o usuário, não um serviço social idealizado, não um serviço social que a gente adoraria que fosse, mas a verdadeira cara do serviço social é uma cara contraditória, porque a natureza da profissão é contraditória, né? E fechando aqui, eu acho que eu já falei das notas, e é justamente aí vem a contribuição fundamental da teoria marxista e dos estudos da Marilda Yamamoto, a partir de 1982. É justamente a identificação e a compreensão da natureza contraditória da profissão que justamente ampliam-se as possibilidades de, através do exercício profissional, fortalecer mais um lado do que o outro da moeda, né? Fortalecer mais os interesses da classe trabalhadora do que os interesses da classe que nos contrata e nos paga, né? Então, veja, o quão isso é historicamente fundamental. Quando a gente para e compreende que a nossa profissão é contraditória, que a natureza da profissão é contraditória, isso abre um campo de novas possibilidades completamente ausentes no passado da profissão, completamente ausentes antes do movimento de reconceituação, especialmente completamente ausente antes do Congresso da Virada e com toda a formulação e acúmulo crítico que o serviço social foi processualmente adensando no seu caldo cultural, digamos assim. E não sei se vocês têm acordo, fiquem à vontade para discordar, tá? Isso aqui é uma conversa. Fiquem à vontade para discordar mesmo. Não, mas imagina, eu estou concordando com você. Eu acho que você trouxe elementos importantes dessa trajetória de análise, né? Dentro da emergência dessa perspectiva crítica no serviço social brasileiro, né? Analisando aqui mais o nosso país, né? A crítica ao serviço social de caso e de grupo, né, e também a questão do serviço social de comunidade, ela tem sido feita, porque eu acho também que é uma questão importante a gente dizer aqui, que a gente tem dentro da perspectiva histórica, crítica, dialética, que é inspirada na apropriação da teoria social marxista,
a gente tem tido estudos importantíssimos, né, que têm feito esse esforço de se debruçar, né, sobre a dimensão técnico-operativa. E aqui, né, o Felipe lembrou muito bem, né, assim, na década de 70, 80, né, nós temos colegas, né, que se debruçaram sobre isso. Esse texto da Gelba é uma análise que ela pega toda a produção que influencia o serviço social brasileiro, né, o serviço social de grupo, né, brasileiro, e que ela analisa e faz a crítica à perspectiva positivo-funcionalista presente nessa profissão. E, para isso, ela faz um esforço também de apresentar o que é a perspectiva funcionalista, né? Ela tem todo... né? É um estudo teórico, bem feito, né? Assim, e ela demonstra essa presença dessa concepção teórico-metodológica nas elaborações do serviço social de grupo nessa bibliografia. Então, um trabalho que é muito, muito interessante, assim como outros colegas que já buscaram se apropriar, né, dessa dimensão do trabalho com grupos, se desvinculando do serviço social de grupo. Então, tem um livro, por exemplo, né, da Maria Lúcia Rodrigues, que vai nessa linha, né, que o título dele é O Trabalho com Grupos e o Serviço Social, já buscando, né, assim, justamente distanciar, né, não é serviço social de grupo, né. E, além disso, a nossa aproximação com a educação popular, que é um pouco, né, do que você falava, né, Felipe, na sua apresentação. A aproximação com a pedagogia, a aproximação com a pedagogia de Paulo Freire, a influência dessa produção, né, para os assistentes sociais, né, assim. Então, é interessante isso também, porque nos anos 80, se a gente for olhar a bibliografia, né, nesse campo crítico, a gente encontra trabalhos que já denominam, né, assim, o trabalho do assistente social com a educação popular, e não necessariamente o trabalho do assistente social com o trabalho com grupos. Então, é uma outra perspectiva de apropriação de trabalhos coletivos, influenciado pela pedagogia, pela educação popular, também crítica, né? E essa dimensão, por exemplo, da interlocução entre o serviço social de grupo lá nos Estados Unidos, na sua emergência, ele está muito vinculado com a psicologia social e a psicossociologia, que também está nascendo ali enquanto interdisciplina, né? No sentido da experimentação com pequenos grupos, de estudos sobre grupos e democracia. E é interessante que esses estudos foram feitos por pesquisadores, né, judeus, né, no caso do Kurt Lewin, que é uma referência por conta dele, né, que a gente usa muito no serviço social o termo dinâmica de grupo, né, é ele quem cunha, né, essa expressão, porque ele vai se dedicar, né, à pesquisa sobre, né, uma pesquisa controlada mesmo, né, assim, então, eram grupos observados, né, atuando com observação de pesquisadores, e que eles iam ali introduzindo elementos de liderança autoritária, liderança democrática, liderança laissez-faire, né, que é aquela liderança que deixa aí por conta, né? E esse grupo do Kurt Lewin, ele vai introduzir esses elementos, né, assim, no campo da pedagogia, no campo da formação de professores, no campo da formação de lideranças, que ficou conhecido por nós aqui como dinâmica de grupo, né? Assim, às vezes como sinônimo de trabalhar com grupos, o termo dinâmica de grupo, né? Mas na produção desses autores, né, desses pesquisadores, a dimensão histórico-social, a dimensão da análise da correlação de classes, ela não está presente. E é no campo também, né, dessas interdisciplinas que também vai haver questionamento a esse respeito. Então, um grande importante aí, né, o trabalho do Sartre, que é a crítica à razão dialética, porque o Sartre ele vai abordar, né, os grupos a partir de uma dimensão histórica e a partir de uma dimensão que dialoga com aquilo que é estudado nos processos da Revolução Francesa. Então, o Sartre vai se apropriar, né, do entendimento das práticas grupais, né, naquele contexto histórico, no sentido de analisar os processos de ruptura que se deu com essas práticas grupais, mas também os processos que se seguiram e que, na análise dele, também vão reiterar uma nova institucionalidade numa espécie de um círculo, né? Assim. Mas o estudo do Sartre ele é inovador,
Porque, diferente dos estudos de experimentos, né, feitos pelo Kurt Lewin, de criação, então, dessa denominação, né, da dinâmica de grupo e das formações de lideranças a partir dessas novas referências ali criadas, né, no início ali, né, meados ali, né, não, na verdade é a década de 30 e 40, então é no iniciozinho ainda do século XX. O Sartre, né, nos anos 60, ele vai trazer uma abordagem, né, assim, histórica para entender esses processos, né? E o Lapasade, francês também, ele vai fazer uma abordagem das práticas grupais, dialogando com a forma como elas se apresentam na sociabilidade capitalista, na sociedade capitalista. Então, né, grupos, organizações, instituições, né? Como que essas dimensões elas vão se dar, né, dentro dessa sociabilidade, né? Então, aí a relação, né, de entendimento das práticas grupais, das relações de poder, da dimensão histórica, ela também vem com uma dimensão diferente, problematizando a visão, né, da dinâmica de grupo, da psicologia social de origem estadunidense, né, lá com o Kurt Lewin, né. Então é muito interessante esse processo. Então é um processo, né, também de disputa dentro do campo, né, dessas disciplinas no campo da produção, né, das pesquisas e da produção acadêmica, né, e que para o serviço social brasileiro, né, ele até ali, a entrada dos anos 80, ele não está tão apropriado, aliás, né, ele não aparece na nossa produção. Na nossa produção aparece a dimensão política, né, a dimensão que é uma dimensão de entendimento da nossa ação profissional enquanto uma ação política, de entendimento da historicidade dessa ação, mas ainda não tem uma apropriação dessas dimensões teóricas, dessa relação do que é, né, a inserção dessa prática do trabalho com grupos, que não é restrita ao assistente social, e a dimensão que ela tem dentro dessa forma de sociabilidade que demanda de nós esse tipo de trabalho, de nós enquanto profissionais, não apenas dos assistentes sociais, né? Exatamente, professora. E aí a gente já partindo, inclusive eu ia citar, né, partindo para esse momento de perguntar um pouquinho também sobre essa superação do trabalho em grupo, do serviço social de grupo, que vocês já começaram a falar. Eu ia citar exatamente a experiência de Paulo Freire, que inclusive foi professor aqui do Departamento de Serviço Social da UFPE, e teve esse trabalho também. A gente teve algumas análises aqui de alguns trabalhos de assistentes sociais que foram se formando na década de 50, na década de 60, com inspirações freirianas, né, sobre trabalho com grupo, educação popular, muito vinculado também ao MCP, que é o Movimento de Cultura Popular aqui em Pernambuco, que também foi interditado durante a ditadura. Então, são experiências que compuseram estratégias de superação desse trabalho de grupo, do serviço social de grupo, né? E aí a gente tem um caldo cultural, né, do final da década de 60, a década de 70, de questionamento desse serviço social latino-americano. A gente vai ter aí a reconceituação latino-americana, que vai trazer diversos aspectos de pensar o serviço social latino-americano a partir de suas próprias bases, de suas experiências vividas aqui na América Latina. E uma dessas consequências desse momento é revisitar e superar o serviço social de grupo, de comunidade, de casa, né? A tríade que vocês já comentaram também. Então, vamos entrar também já nesse processo que vocês já começaram, dessa superação de serviço social de grupo e também das possibilidades que vão surgir com a superação dessa metodologia, né? Vocês já falaram um pouco sobre essa dinâmica, pensar a dinâmica do serviço social com grupos, da possibilidade ideopolítica desse trabalho que vai acontecer a partir desse novo pensar do serviço social, não só enquanto profissão, mas profissão inserida na história, inserida nesse contexto de um modo de produção específico, determinações que vão também atravessar a profissão e o trabalho do assistente social. Então, vamos tentar trazer também alguns aspectos dessa conjuntura de superação e de possibilidades atuais dentro do serviço social com grupos, ou como a gente vai denominar na atualidade. Vamos falar um pouco mais da atualidade, pegando aí como recorte histórico, usar o termo que você usou para problematizar o termo, a partir da superação do serviço social de grupo, né? Porque está correto quando a gente fala superação do serviço, está correto
porque, de fato, e a partir do currículo de 1982, como eu já fiz referência, a gente rompe com essa influência estadunidense na nossa formação. Por outro lado, seria equivocado a gente acreditar que o fato da gente ter superado esta maneira de ensinar serviço social, todos os componentes ideopolíticos que compõem o fazer profissional também estivessem superados. Onde eu quero chegar? O reforço do senso comum, aquilo que eu falei, a integração do indivíduo e o bom funcionamento da sociedade era requerido das assistentes sociais de grupo no passado e continua sendo requerido hoje, né? O que o Estado quer, o que a burguesia quer do serviço social é justamente isso, a integração do indivíduo e o bom funcionamento da sociedade. Quando estou conversando com as assistentes sociais da educação, a gente fala... Quando a diretora pede para a gente falar chamar a mãezinha, a escola, a educação agora diminutiva, a mãezinha para conversar com o serviço social, o que a diretora quer ali, representante do Estado, representante de um determinado modo de produzir e reproduzir, quer que a gente ensine a mãe pobre a ser mãe pobre. Sabe o quão perverso isso é, o quão integralista isso é, o quão funcionalista isso é isso que querem da gente, né? Mas é justamente compreendendo o que querem da gente, compreendendo qual é o significado social da nossa profissão, que a gente pode pensar um fazer profissional afastado desses interesses dominantes, né? E é justamente isso que começa a caracterizar o trabalho com grupos a partir da superação do caso grupo-comunidade, né? Essa renovação crítica no serviço social permitiu a gente pensar a profissão sob bases, então, teóricas hegemônica marxista, né? O grupo aqui ganha a conotação de ferramenta, ganha a conotação de instrumento. Eu defendo que o grupo é um instrumento de trabalho. Eu sei que não é consenso, eu sei que no serviço social o debate de instrumentos e técnicas é alguma coisa com pouquíssimos consensos, né? Mas eu defendo que o grupo é um instrumento de trabalho e a dinâmica de grupo, não pensando a dinâmica de grupo com a cabeça teórica do passado, né, que a Alexandra também já fez referência, não pensando a dinâmica de grupo enquanto um movimento no interior do grupo, né, mas pensando a dinâmica de grupo enquanto uma técnica interventiva, né, para dar um exemplo muito bobo e muito simples, quem está nos assistindo ou está nos ouvindo pode pensar, tá, mas qual é a diferença? A dinâmica de grupo é aquilo que muitas vezes utiliza-se no início de um trabalho com grupo, como chamam-se de dinâmica quebra-gelo, sabe? Faz uma coisinha para as pessoas se apresentarem, para as pessoas... Aquele trabalho que parece brincadeira, mas que tem uma reflexão, ou pode não ter, né? Aquilo que é planejado para produzir essa reflexão que causa uma certa surpresa, porque não estava a priori colocada. Então, a dinâmica de grupo é uma coisa que me chama muito a atenção enquanto técnica, né? Um parêntese muito rápido. Quando eu comecei o estudo no mestrado, na verdade, eu não queria estudar o trabalho com grupos. Eu queria estudar a dinâmica, especificamente a técnica, a dinâmica de grupo no nosso fazer profissional. Só que durante o estudo eu fui percebendo que não tinha ainda um caminho bem solidificado sobre o trabalho com grupo pós-renovação crítica, né? Poucas pessoas fazem isso, a Alexandra é uma das poucas, né? Hoje em dia tem aumentado esse número de estudos, de pesquisas sobre o trabalho com grupo, sobre a dimensão educativa, etc, etc. Então, eu acabei estudando mais o trabalho com grupo e menos a dinâmica de grupo enquanto técnica, porque o que estava produzido não me permitia dar um salto para a dinâmica de grupo. Eu precisava resgatar algumas coisas, reorganizar. Enfim, foi uma impressão que eu tive durante o meu estudo, né? Mas o trabalho com grupo a partir da década de 80, né? O trabalho com grupo, ele ganha outras características, né? Na tensão com aquilo que querem que a gente faça, né? Não vamos perder de vista essa tensão que é inerente do nosso trabalho. Mas hoje em dia se faz trabalho com grupo no serviço social, nós temos a ideia de fazer o trabalho com grupo no serviço social, e a Alexandra me corrija se tiver discordância, muito mais no sentido da socialização da informação, né? Da socialização do conhecimento,
articulado aí com a defesa dos direitos sociais, né, com a apresentação dos direitos sociais e a defesa dos direitos sociais. Aí, se tivermos sorte, né, se a gente quiser exigir um pouquinho mais da colega que faz o trabalho com o grupo hoje em dia, também um compromisso com a ampliação da visão de mundo. É disso que se trata, né? A gente precisa pensar um trabalho com o grupo não meramente informativo, não meramente para passar recado, né? A gente precisa pensar o trabalho com o grupo hoje também nessa função de ampliação de visão de mundo e na função da crítica comprometida com a superação da sociedade atual, né? Se é um trabalho com grupo, de fato, comprometido com a dimensão mais ampla do projeto ético-político, a gente não pode perder de vista o compromisso com a crítica e a superação da sociedade capitalista. E quando a gente junta um monte de usuário, tem gente que não gosta desse nome, eu não conheço outro ainda melhor no serviço social. Vou chamar de usuário. A gente pode chamar de pessoas. Quando a gente reúne um monte de pessoas lá no CRAS Pop Rua do Antônio e propõe um debate a partir de alguma legislação, mas se a gente consegue articular esses princípios da legislação, essas normas da legislação, com o dia a dia daquelas pessoas, com a história de vida daquelas pessoas, com os sofrimentos e sonhos daquelas pessoas, a gente está provocando uma reflexão crítica sobre a realidade, sobre os direitos sociais e sobre o nosso existir, né? Grosso modo, aqui eu vou dar um salto, mas eu não estou falando nada muito diferente daquilo que o serviço social aprendeu a partir da influência da educação popular, né? A gente está falando disso, de partida do fazer educativo, que esse início do fazer educativo contemple justamente aquilo que o indivíduo já sabe. Então, quando a assistente social vai fazer um trabalho com o grupo para falar da lei, sei lá, escolha a lei que vocês... melhor, vocês, aqui eu não estou falando com vocês dois, não, na verdade, estou falando agora com vocês, quem está nos ouvindo, né? A lei que vocês quiserem, né? Quando a gente faz um trabalho com um grupo voltado para a apresentação e a defesa daquela lei, e quando a gente faz todo o trabalho com o grupo pautado numa palestrinha, onde só assistente social fala, isso se aproxima muito mais da educação bancária do Paulo Freire, de qualquer educação emancipadora, né? Quando a gente só fala, a Ana Vasconcelos tem um texto maravilhoso que eu recomendo que todo mundo que não conheça leia, que é da década de 90, 1997, se não estiver enganado. Serviço social é a prática reflexiva, né? Serviço social é a prática reflexiva, que ela vai falar da dimensão educativa, ela vai falar... Aqui, tomara que eu não perca esse raciocínio, mas a Ana Vasconcelos, ela fala muito de trabalho com grupo, mas sem usar o termo grupo, ela usa reunião, né? Ela tem uma justificativa que eu não tenho tanto... Amo a Ana, adoro a Ana, tive o privilégio de ser aluno e trabalhar com a Ana Vasconcelos, né? Ela usa a justificativa que o termo grupo, trabalho com grupo e serviço social, nos remete a esse passado conservador. Tem uma relação direta, mas trabalho com grupo não é serviço social de grupo, né? Eu acho que mudar para a reunião não resolve os problemas que a gente precisa enfrentar, que estão na nossa cara. Mas, voltando, sem perder o raciocínio, que eu estava com medo de perder. Nesse texto da prática reflexiva da Ana, tem um trecho que ela fala, ela usa um exemplo hipotético, mas já com os dois pés na realidade, quando uma assistente social acaba um trabalho com grupo e vira para a colega e diz: hoje eu fiz um trabalho excelente, eu não precisei falar nada. Ora, bolas, que trabalho você fez? Né? É um trabalho terapêutico? É um trabalho de alívio de tensão apenas, onde as pessoas falam, e o assistente social só com uma escuta qualificada e fica ouvindo aquilo tudo, sem ter uma intervenção, sem apontar um elemento de contradição, sem contribuir com o mínimo de uma ampliação de visão de mundo, sabe? Aí, praticamente parafraseando a Ana, ela vai afirmar que não tem nada contra o nosso trabalho, do trabalho do serviço, trabalho de assistentes sociais, contribuir com alívio de tensão, contribuir com o aumento da autoestima, contribuir com um espaço quase catártico, terapêutico. Não tem problema de ter essas características do nosso trabalho. O problema é quando isso vira o objetivo do nosso trabalho. Sabe? Quando a gente faz um grupo simplesmente para alívio de tensão, ao invés...
que aí sim tem uma relação muito direta com essa senhora, com a Gisela Conópia, com o serviço social de grupo, com o passado conservador da profissão, ao invés da gente se aproveitar de toda a influência da educação popular que a gente começou a ter. A gente teve na década de 60, aí tem uma ruptura, sobretudo com o golpe civil-militar, mas depois, na década de 80, o serviço social volta a se aproximar da educação popular de Paulo Freire, até o ponto da gente ousar publicar esse livrinho aqui, ó, Serviço Social e Paulo Freire. Até onde eu sei, é o primeiro livro sobre isso. É um conjunto de artigos organizado pela professora Grazi, lá da faculdade, Thaisa Clós e Inês Zacarias. Mais uma vez, uma autopropaganda, mas enfim. Tem um textinho meu aqui que elas pediram para mim escrever sobre o trabalho com grupo e o método Paulo Freire. Para mim foi um super desafio. E deliciosíssimo, sabe? Deliciosíssimo pensar de maneira mais objetiva o como realizar o trabalho com grupo, que é uma ausência da nossa não só da nossa formação, graduação, mas da nossa formação continuada. A gente caiu eu diria que é uma armadilha de achar que qualquer debate mais aprofundado sobre instrumentos e técnicas é tecnicismo. E não é. Não é. Se nós marxistas continuarmos achando que qualquer debate sobre o como fazer for alguma coisa estruturalista, for alguma coisa do campo do conservadorismo, a gente está deixando esse amplo hiato aberto para os conservadores ocuparem, né? Então, quando me chamaram para escrever esse textinho aqui, Trabalho com Grupo e Método do Paulo Freire, eu falei, vamos tentar, vamos ver no que vai dar isso. Eu achei que ficou bem interessante, então fica mais uma sugestão aqui de diálogo, né? Não uma sugestão de referência bibliográfica para uma tese de doutorado, não é isso. Mas é no sentido de ler e dialogar, e construir junto, né? E construir juntos esse processo, né? Como eu disse antes, se a história é processo, a gente está num processo ainda, né? Eu vou fechar aqui, que eu acho que eu concluí o raciocínio. Eu teria outras coisas para falar, mas eu vou passar para a Alexandra e depois eu retomo, para não ficar eu falando sozinho muito tempo. Ai, Felipe, é muito bom te ouvir, é muito bom dialogar com um colega que também tem essas preocupações, né? Quando eu fui para a tese, eu fui com a intenção de aprofundar a discussão teórica para chegar na dimensão técnico-operativa, né? E assim, né? Só que eu percebi assim que as mediações elas precisam ser feitas, né? E às vezes os momentos são momentos distintos, né? Acho que é um pouco do que você sentiu também na sua dissertação de mestrado. Eu percebi assim que eu precisava entender essa discussão teórica no campo crítico, então me apropriei desse debate, né, sobre as práticas grupais, processos grupais, as críticas no campo da psicologia social, da psicossociologia, né, assim, e as vertentes críticas, né, a vertente, né, estadunidense, na questão da dinâmica de grupo, né, e então, assim, e esse esforço já foi um esforço enorme, né, foi um esforço muito grande, porque é difícil a gente entrar, né, na literatura de áreas que a gente não conhece, né, então foi um esforço muito grande, né, de leitura, de apropriação, e a minha tese foi onde eu dei conta de chegar, por isso o nome da tese, né? Explorações teórico-operativas, porque foi o que eu dei conta de chegar. Eu coloquei o problema, aquilo que me incomodava, que é justamente muito em diálogo com o que você tá falando, né? Assim, essa construção da habilidade, né, teórico-operativa para o trabalho com grupo, né? Trouxe a contribuição das leituras que eu fiz e fechei aí. Aí, na sequência, né, eu voltei para a faculdade, voltando para a docência, eu assumi de novo o trabalho, né, que aí a gente tinha mudado já o currículo, né, já no currículo depois das diretrizes curriculares da ABEPS, então a gente passou a tratar, né, temas transversais em laboratórios, e o laboratório é um dispositivo, né, que ele não é uma disciplina, ele tem essa dimensão operacional, operativa, né, teórico, técnico, operativo. Então, eu assumi um laboratório com esse tema, né? E o primeiro problema que eu percebi foi construir as mediações daquilo que eu tinha elaborado teoricamente com a relação, né, dos discentes, as expectativas deles para trabalhar com grupos.
porque a expectativa deles vinha nessa direção da dimensão instrumental, né? Que é legítima, né? Totalmente legítima, concordo com você, mas que não está descolada de como a gente vê o grupo e de como a gente compreende essa estratégia. Então, assim, aí o que eu percebi? Que eu precisava, então, né, fazer um estudo mais na mediação com a realidade de trabalho dos assistentes sociais. E aí eu tive a oportunidade de estar num grupo de pesquisa, numa pesquisa na área de assistência social, em Juiz de Fora, e foi quando eu pude trabalhar num grupo focal a dimensão do trabalho com grupos nos CRAS, né? E ali, com essa mediação, fica mais fácil de aproximar da dimensão técnico-operativa, porque aí a gente pôde, né, eu pude trazer os elementos da problematização, né, sobre as concepções de grupo, pude trazer a concepção de grupo enquanto processo, né, porque, por exemplo, né, o Kurt Lewin, ele enfatiza o grupo enquanto espaço democrático. Então, quem trabalha com a estratégia de dinâmica de grupo, por exemplo, sabe que é muito melhor você trabalhar uma informação em grupo do que trabalhar através de uma palestra, entendeu? Essa é uma dimensão técnica, né, que está relacionada com a dinâmica de grupo lá do Kurt Lewin, né? Mas o trabalho com grupos, ele tem essa implicação e potencialidade, mas ele tem outras implicações também. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com grupos dentro de uma instituição, as contradições entre a requisição institucional, que você muito bem coloca, né? O nosso horizonte do trabalho e aquilo que é a expectativa das pessoas que participam exigem da gente uma leitura desse processo. E eu posso fazer essa leitura se eu tiver a dimensão que aquele espaço é um espaço, né, também de relação de poder, correlação de forças, que tem impacto na instituição. Quer ver? Vou citar um exemplo. Eu participei, aí não como coordenadora, mas como usuária, né? Eu participei uma vez de um grupo dentro de uma instituição quando eu estava gestante, né? E aí, nesse espaço, né, houve um questionamento do atendimento daquele programa num determinado quesito. E a coordenação simplesmente jogou aquilo para debaixo do tapete, entende? Então, como que é isso? Né? Se você está num trabalho participativo, né, você vai julgar o questionamento para debaixo do tapete? Então, é isso que eu estou chamando aqui da questão do entendimento do que é essa possibilidade desse trabalho. Numa visão, né, mais rasa do trabalho com grupos, é isso que as pessoas geralmente fazem. A coordenação não analisa a sua própria relação dentro daquele espaço, né? Então, por exemplo, com os meus, né, com os discentes que iam para o laboratório, né, eu costumava dizer para eles assim, olha, gente, o trabalho com grupos é uma estratégia muito importante, muito interessante, mas ela é viável se o espaço comportar uma interlocução. Se ele não comportar uma interlocução, vocês vão ter problemas com esse espaço coletivo, porque ele é espaço de contradição, é espaço de tensões. Então, se você está num trabalho com grupos na UBS, né, e tem questionamento sobre os processos ali de atendimento, de vagas e tudo mais, isso vai aparecer uma hora ou outra num trabalho que você está fazendo. Você tem como lidar com o que vai aparecer? É possível os canais de comunicação, né? Porque é importante criar canais de comunicação. Então, usar a estratégia como potencializadora desse lugar que os usuários têm dentro dos espaços institucionais, mas desde que os espaços comportem essa estratégia, porque senão ela vai ficar no como se. As pessoas vão ter a impressão que estão participando de fato, mas elas também vão saber que elas não estão participando de fato. Entendeu? Assim, é o trabalho, né, no como se. Estou aqui como se eu estivesse participando, como se fosse um espaço democrático, mas de fato ele não é, porque ele não comporta um espaço de trocas, de interlocução real. Então, isso a gente só consegue compreender se a gente avança para a concepção histórica dos grupos, para o lugar do trabalho com grupos dentro das instituições e para a compreensão das tensões ali naquele trabalho. Então, eu acho que esse foi o meu aprendizado, né, da tese. Então, quando eu fiz essa pesquisa na área de assistência social, né, ficou muito claro para mim
que na política, né, do SUAS, era possível fazer um trabalho nessa direção, numa direção crítica, numa direção de uma relação que fortalecesse os vínculos com os usuários, numa dimensão também coletiva. Mas isso exige preparo, planejamento, exige uma dimensão que é construir o trabalho, né? Qual que é a prática que a gente usualmente tem? A gente trabalha com a estratégia de grupo, né, com discussões de temas. E essas discussões de temas, elas são pontuais e muitas vezes elas não fazem um percurso pedagógico. O que o Paulo Freire nos ensina, né? Assim, que a gente precisa trabalhar com um campo temático. E esse campo temático ele é dado pela vida das pessoas, pelo aquilo que perpassa a vida. Só que a gente está trabalhando no vínculo dessas pessoas com a instituição. Então, o campo temático é também aquilo que está relacionado com o que as traz aquela instituição, aquela organização, né? Então, eu preciso pensar sobre isso, né? Eu preciso trabalhar um pouco sobre isso, construir uma concepção desse trabalho, como que eu vou desdobrar esse campo temático, né? Assim, qual que é o ensaio que eu faço a partir da minha convivência, né, com as demandas que aparecem ali, do que seria esse campo temático, como que eu desdobraria ele em tratamentos para uma reflexão e encontros. Então, isso, né, o recurso simplesmente, né, aos exercícios de dinâmica de grupo, ele não nos dá. Eles são importantes, eu concordo com o Felipe, assim, né, eu acho que são importantes em que medida? Eles dão algumas ideias para a gente poder ter um movimento mais de contribuir para que as pessoas se sintam mais à vontade. É o quebra-gelo, né? É uma estratégia, de repente, de um painel, né? Ou de uma interação. Eles nos dão algumas ideias, né? Então, a gente pode ir lá nos manuais, nos livros, buscar essas ideias. Só que elas precisam ser inseridas dentro de um trabalho pensado, planejado. Entende? E aí eu preciso entender o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo quando eu estou usando esse quebra-gelo aqui? Ele tem a ver com o que eu vou tratar logo em seguida? Entendeu? Qual que é o percurso que eu vou trabalhar para finalizar aqui nessa reflexão? O meu foco é em mim que estou difundindo essas informações ou o meu foco é na interação que eu vou criar para trabalhar essas informações, né? Como que eu tiro o foco de mim, que sou coordenadora, para que isso seja uma construção que seja coletiva? Isso é progressivo. O trabalho com grupos ele exige essa compreensão e esse pensar sobre ele. E a gente não consegue fazer isso, por exemplo, se toda semana é uma pessoa diferente que vai levar o tema. A gente não consegue fazer isso se a gente não tem uma lógica para apresentar aquele tema. Então, assim, né, quando eu estou lá trabalhando com os discentes sobre essa compreensão, né, às vezes eu olho para elas, né, assim, e aí fico pensando, o que elas estão pensando? Aí elas falam, né, professor, isso é difícil. Eu falei, eu sei, mas é um trabalho, é o prazer de um trabalho bem feito nesse sentido, só que também exige condições para ser feito. Então, aí entra as nossas condições de trabalho, eu tenho tempo para o planejamento, como que eu coloco o planejamento na minha hora de trabalho, né? Se eu posso contar, por exemplo, eu falo isso para elas, assim, olha, estagiário é muito bom para contribuir num trabalho desse tipo. Ele pode ajudar a pensar o trabalho, a fazer os relatórios, porque os relatórios são importantíssimos para a gente poder avaliar o que está sendo construído, né? Então, assim, né, em síntese aqui, né, eu penso que o trabalho com grupos, nessa perspectiva, né, crítica que a gente está construindo, né, ele se vale da nossa possibilidade de entender esse trabalho, desvelando as requisições do espaço socioocupacional que a gente está inserido. Então, se é assistência social, por exemplo, né, qual que é a requisição que está colocada para o trabalho com famílias? Né? Eu preciso entender qual é essa requisição. Mas qual que é a minha compreensão, né, dessa requisição na relação com as demandas que chegam dos usuários? E como que eu construo uma proposta de trabalho em interlocução com essas duas dimensões? E aí é construir uma proposta, né? Pode ser uma proposta, no primeiro momento, de 3 encontros, eu vejo como que acontece, avalio, olha, foi legal, deu certo, eu estou entendendo melhor o que eu estou fazendo,
faz uma proposta maior, de um tempo maior. Não é ruim contar com pessoas que participam, né, também como convidadas, para potencializar uma reflexão, por exemplo. O mais complexo é não ter uma direção, entendeu? Assim, e ficar aquela coisa fragmentada. Então, é preciso pensar o trabalho numa direção. Eu estou orientando uma discente, que é a Marcele. Eu acho que ela vai ouvir esse podcast em algum momento, Marcele. Então, estou contando aqui de você, viu? E ela está construindo um trabalho numa organização da sociedade civil, né, que atende população de rua, né, na maioria, mas que também tem um programa que é, né, um programa no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né, com idosos, né. É muito interessante a proposta que, né, o serviço social criou lá e que ela depois também deu continuidade, assumiu e fez um trabalho agora de 12 encontros semanais, né? E ela construiu uma proposta em diálogo com a questão do envelhecimento, na particularidade desses usuários, né? E ela, assim, teve uma sacada que é muito bacana, né? Assim, intercalar, né? Que é uma sacada, né, no caso do serviço social, né? Não foi isoladamente dela, mas que ela potencializou, que é, assim, intercalar, né, reflexão, espaços de lazer, jogos, né, espaços interativos. E depois desse trabalho que ela dimensionou como um trabalho com grupo sob a coordenação dela, teve um impacto na interação entre as pessoas participantes, nas falas, nas contribuições, no vínculo entre eles e com ela. Então, assim, é um trabalho muito interessante e que potencializou a reflexão deles sobre a condição deles na sociedade, né? Então, assim, é viável, sabe? Né? Eu brinquei com ela, assim, que eu fiquei muito feliz dela topar, né? Eu sou supervisora de estágio, né? No caso, né, sou supervisora de estágio e ela é minha supervisionanda, e ela também decidiu fazer esse trabalho de reflexão no trabalho de conclusão de curso dela, né? Então, só para dizer assim, que é possível um trabalho desse tipo, né? Mas é isso, ele exige essa dedicação, e essa dedicação, para ela ocorrer, ela também exige que a gente abra espaços, né, dentro do nosso processo de trabalho, né? Mas é isso que eu queria falar, eu não sei se eu falei muito. Assim. Nada. Falou muito bem. E eu estava aqui ouvindo vocês falarem e pensando assim nos meus grupos, nas elaborações do meu dia a dia, no meu cotidiano de trabalho, e pensando exatamente sobre o cotidiano, né? Eu falei no último episódio do podcast sobre o trabalho com população em situação de rua e o cotidiano. E aí eu trouxe um pouquinho dos textos, principalmente da Yolanda Guerra, naquelas características do cotidiano que vão acabar engolindo a gente, a heterogeneidade, o espontaneísmo do cotidiano, as diversas armadilhas que vão trazer a gente para uma... Se a gente não parar para refletir, não parar para agir por sobre esse cotidiano, acaba nos engolindo nesse dia a dia profissional. E uma das coisas do grupo é essa, é que se a gente não parar para planejar, fazer o grupo de qualquer forma, né, ser só simplesmente uma agregação de pessoas e uma pessoa só falando ou só uma pessoa ouvindo, acaba que o potencial do grupo, aquilo que o grupo pode agregar para o trabalho do assistente social e também das outras profissões, se esvai. Então, é necessário um aspecto de reflexão, de planejamento, né, de trazer dinâmicas que sirvam tanto para o trabalho do assistente social, mas também para a vida das pessoas, né, que não seja meramente uma imposição, né, é um processo dialogado. Então, eu tenho refletido bastante sobre isso, até para melhorar os grupos que eu estou mediando, e ouvir vocês aqui foi muito bom nesse sentido, porque várias estratégias assim vão surgindo na mente, até para a gente tentar avançar. E, enfim, Felipe, você gostaria de falar mais complementar alguma coisa nesse quesito, né, dessas possibilidades de trabalho com grupo? Fique à vontade ainda, que a gente tem tempo ainda. Tem tempo, né? Tem mais uma rodada de comentários nossos. Eu vou fazer um comentário muito rápido aqui, porque talvez eu vá aprofundar justamente numa preocupação que ficou bastante nítido que nós três temos, né? É o como fazer, é o como realizar o trabalho,
Aí, enfim, a gente tem, obviamente, bastante elementos para dialogar sobre esse como fazer, né? A Alexandra, acho que tocou para mim nos principais, que envolve tanto o planejamento quanto a avaliação, né? O fazer um trabalho com grupo exige, assim como qualquer trabalho qualificado, exige planejar aquele trabalho, né? E quando digo planejamento, não estou falando levar 15 dias para planejar esse nível, né? Não precisa disso. Mas um planejamento, ter um espaço ali na sua jornada de trabalho para sentar com a colega, se for fazer em grupo, se for fazer de maneira coletiva, planejar esse trabalho, planejar, realizar, avaliar esse trabalho, né? Nós, enquanto coordenadores do grupo, avaliar esse trabalho, mas também contar com a avaliação dos integrantes do grupo, como é fundamental ouvir a avaliação das pessoas que participaram do grupo. E como é importante a gente qualificar, sim, essa avaliação, porque está muito na moda a gente pensar uma avaliação tipo pesquisa de satisfação, sabe? Acabou o grupo, aí marca uma carinha sorrindo, uma carinha séria ou uma carinha triste. Isso não é avaliação de um trabalho, isso é pesquisa de satisfação, quando você sai de um site, quando sai da Amazon, como foi a sua experiência? Você vai lá e... né? Isso não é avaliação. Então, o planejamento, a avaliação, né? Obviamente, a realização... E a sistematização? A gente não vai falar muito aqui de sistematização, mas eu já disse no início que eu fui aluno e hoje trabalho junto com o professor Ney. O debate da sistematização da prática é fundamental, né? A sistematização, grosso modo falando, nada mais é do que você pensar e repensar o seu próprio trabalho a partir de bases teóricas, né? Um espaço para você refletir sobre o próprio trabalho realizado. Então, esse como fazer, nós temos possibilidades de dialogar sobre. Porém, aí eu entro num campo de polêmica mesmo, que é o que eu venho pensando e uso esses espaços aqui para ousar dividir os meus pensamentos. É muito complicado a gente pensar como fazer um trabalho pedagógico quando, nas diretrizes curriculares da ABEPS, desde 1996, não tem qualquer referência à disciplina pedagogia. Não tem. As diretrizes curriculares falam que a nossa formação tem uma relação muito próxima com o campo da história, do direito, da psicologia, da antropologia, da sociologia. Não menciona pedagogia em momento algum, né? Esse é um problema que eu estou travando esse diálogo na revisão curricular na UERJ, mas eu gostaria que ampliasse, né, que a ABEPS, numa possível revisão, tentassem considerar essa possibilidade, né? Eu não terminei a minha faculdade ainda, mas eu quero justamente a minha faculdade de pedagogia, que eu sou um estudante de 6º período, está trancada. Eu quero entender a diferença entre os formandos, o meu TCC será esse. Fazer uma pesquisa muito simples, pegar formandas de pedagogia e formandas de serviço social e tentar entender o que elas compreendem sobre o fazer pedagógico da sua própria profissão, né? E com base em que compreende esse fazer pedagógico. Porque na pedagogia, obviamente, tem disciplinas variadas para discutir isso. No serviço social, não. No serviço social, o fazer pedagógico está numa eletiva aqui, está num campo de estágio ali, né? Mas não tem práticas pedagógicas, né? Nesse semestre, eu vou começar uma disciplina eletiva na faculdade que vai ser mais ou menos isso, a dimensão pedagógica do serviço social. Que nós temos acúmulo, é claro que nós temos acúmulo. A produção da Marina Maciel Abreu é ímpar, né? Mas a Marina Maciel Abreu, ela constata os perfis pedagógicos da profissão ao longo da história, mas ela não entra, ela nem se propõe a entrar no como realizar esse fazer pedagógico, né? Eu acho que esse como fazer nós temos bagagem suficiente para falar sobre, ao mesmo tempo que a gente precisa também ter uma autocrítica e considerar que nós temos defasagens suficientes para repensar a nossa formação, né? Aí só um último comentário, antes de passar para o Antônio, que eu sei que ele vai fazer mais uma pergunta, não sei se é a última, mas é só para não perder a possibilidade, pensando aí também pedagogicamente nas pessoas que estão nos ouvindo, é curioso porque é interessante, né? O trabalho com grupo, depois do serviço social crítico, depois do serviço social renovado, depois do serviço social hegemonicamente marxista, ele ganhou vários nomes, né? Chama de maneiras diferentes do trabalho com grupo.
Por exemplo, a Ana Vasconcelos chama de reunião, né? Mas vai ter gente que vai chamar de oficina. Eu falei, na minha experiência de estágio, eu fazia grupos semanalmente, mas o nome era oficina cultural. Vai ter gente que vai chamar de roda de conversa, vai ter gente que vai chamar de encontros, né? Vai ter gente que vai chamar de sala de espera. A sala de espera eu só colocaria um asterisco, porque tem características um pouco distintas do trabalho com grupo em geral. Mas, enfim, o que eu queria deixar demarcado aqui é que eu entendo que, independente do nome que a gente vai dar àquele fazer profissional, àquela ação profissional, muito mais importante é o como nós vamos realizar aquele grupo, oficina, reunião, roda de conversa, etc., etc., né? O nome não é tão importante, o mais importante é a gente compreender os princípios metodológicos daquela prática educativa, né? A Alexandra falou bem disso, né? A gente precisa saber o que está fazendo ali, né? A gente precisa saber o que querem da gente e o que a gente se propõe a fazer ali, sem abdicar dos interesses da instituição, mas tampouco sem abrir mão dos interesses daquele coletivo de pessoas que está na nossa frente. Fazer grupo é difícil, é claro que é difícil, né? Eu não falo mais isso porque eu acho que é bastante antipático, mas eu vou falar aqui. E agora, ser assistente social não é difícil, ser um bom assistente social é difícil. Fazer grupo não é difícil. Se você vai fazer um grupo de qualquer maneira, você faz, né? Mas fazer um bom grupo, aí é difícil. Aí existe planejamento, existe avaliação, exige um pensar, existe um exercitar da dimensão teleológica, que não é o que o capitalismo espera de trabalhadores assalariados, né? A gente precisa não perder de vista isso. Nós somos trabalhadores e trabalhadoras assalariados, né? Então, a alienação é um pressuposto do nosso fazer. Mas nós temos uma formação crítica, e quando ela é de qualidade suficiente, para que nos permita compreender esses elementos de contradição e enfrentá-los. Não superar, não resolver os problemas, fazer grupo não vai ser fácil. Raramente a instituição vai olhar com os bons olhos quando você organiza um grupo crítico, um grupo que se propõe a problematizar a própria instituição. Vou dar um último exemplo aqui e paro de verdade, porque vocês já perceberam que a gente se empolga quando fala disso, né, Alexandra? Eu lembro muito bem de um grupo que eu fiz, eu lembro de muitos grupos que eu fiz, mas só para, acho que esse exemplo aqui cabe, eu até anotei. Eu fazia grupo semanalmente junto com uma psicóloga numa escola municipal da vida. Eu não sei em qual bairro era, mas era aqui do Rio de Janeiro, eu não sei onde era. Talvez Realengo, eu não tenho certeza. E aquela diretora, ela tinha um comportamento bastante conservador, bastante autoritário, bastante o que o Estado espera de uma diretora de uma escola pública, né? Tem muito, a culpa não é dela. E o grupo que a gente vinha fazendo levantava essas questões, problematizava a escola. Óbvio, o grupo era para isso, para problematizar a escola, a educação, enfim. E tinha críticas à diretora. Isso, de alguma maneira, chegou no ouvido da diretora. Então, determinada manhã, estava lá para começar um grupo, a diretora aparece na porta da sala de aula, encosta na porta da sala de aula, cruza os braços e fica esperando o grupo começar. Nenhuma integrante falou nada até aquela diretora sair e ir para fazer o que ela tinha para fazer. Sabe? Onde eu quero chegar? Teríamos muitas maneiras para explicar isso, mas o fato é que o grupo cria um sentimento de coletividade, e quando esse sentimento de coletividade, de fato, aflora, isso dá um poder para aquelas pessoas, ou pelo menos uma sensação de poder para aquelas pessoas, que a gente precisa trabalhar a nosso favor. E quando eu digo trabalhar a nosso favor, é justamente tentar disputar a correlação de força da instituição. Se fizer isso, já tá bom a beça, sabe? Se a gente utilizar o nosso fazer profissional para tentar socializar o poder daquela instituição, está maravilhoso, né? Eu não vou nem cobrar coisas para além que eu cobro das minhas estagiárias. Como articular o trabalho com o grupo que acontece dentro da instituição com as coisas que acontecem fora da instituição? Aí é um desafio danado. A Regina Célia Mioto vai chamar isso de mobilização de comunidade, né? Como explorar, como extrapolar os muros da instituição? Como, de fato, pensar a articulação daquele grupo com outros sujeitos coletivos, ou com instâncias de reivindicação, ou com instâncias de controle social, de planejamento, enfim, né? Mas esse é um plus a mais que eu não exijo, não. Eu fico só no... Se a gente estiver disputando a correlação de força dentro da instituição, se o nosso grupo conseguir chegar nesse ponto, eu acho que a gente se aproximou bastante
do que o projeto ético-político gostaria que a gente se aproximasse, né? Não sei, eu posso estar enganado, mas eu vou parar aqui e guardar o que eu tenho para falar para a minha última intervenção. Não sei se vocês concordam. Sim, concordo bastante. E nessa última intervenção, eu já vou pedir para primeiro agradecer a participação de vocês dois. Se tivesse mais tempo, acho que a gente conseguiria passar aqui mais uma hora conversando sobre o tema, que tem bastante coisa para ser falada. Mas primeiro agradecer vocês dois toparem o convite, né? Como eu estava dizendo aqui nos bastidores, os conheci estudando sobre grupo e como trabalhar com o grupo no meu fazer profissional. Então, foi uma boa surpresa quando eu mando o e-mail, as pessoas aceitarem participar. Então, vocês já aceitaram de pronto, assim, participar e participar coletivamente, né, que enriquece ainda mais a conversa. Então, já deixo aqui meu agradecimento e o espaço para vocês deixarem um recado final e divulgar, enfim, inscritos que tenham, atividades que façam também, que queiram deixar aqui esse recado. Então, agradecer mais uma vez e fiquem à vontade para essas considerações finais. Realmente, assim, é muita coisa, né? Assim, é muito bom a gente poder conversar mesmo, né, sobre esse tema, e é muita coisa, né? Mas, assim, né, eu fico pensando que... Eu tava me perguntando, né, porque recentemente, né, algumas pessoas estão demandando mais esse tema e essa reflexão. Eu estou percebendo um movimento, né, até mesmo aqui na Faculdade de Serviço Social, algumas discentes, né, que querem fazer, né, o seu trabalho de conclusão de curso sobre esse tema, esse convite para o podcast sobre esse tema, e eu fiquei me perguntando assim, né, a relação disso talvez com o momento que a gente está vivendo, sabe? Assim, o que está sendo gestado aí, né? A gente está antenando de novo, né, com algumas questões, será? Né? Assim, nesse sentido das estratégias mais participativas, né? Porque a gente viveu dos anos 90 para cá, né, um predomínio das estratégias de trabalho, né, individuais, né? E agora a gente teve muitas requisições, né, para trabalhos com coletivos, mas requisições muito fechadinhas, né, com um programa muito fechadinho para o trabalho, que às vezes nem dava margem para uma proposição, né? Na área de saúde, né, por exemplo, assim, a gente percebe isso, né, assim, algumas requisições, né, por exemplo, né, os grupos de direitos reprodutivos, muitas vezes eles vêm associados à entrega, né, dos contraceptivos, né, e tal, e acaba, né, sendo um espaço mais formal, né, né, e não propriamente um espaço de trabalho, né, sobre determinadas questões, informações, etc. Eu lembrei desse exemplo aqui. Então, talvez agora a gente esteja, né, entrando, talvez, num momento em que outras demandas estejam nos atravessando aí, né, para que essas questões voltem, né, a aparecer, e eu acho que talvez isso possa também contribuir para um número maior de pessoas. O Felipe falou que, né, nós temos tido mais estudos nessa área, né, assim, esses esforços que a gente tem feito de publicações, né, envolvendo a dimensão técnico-operativa e, né, os artigos a esse respeito, eu acho que são bem interessantes, né? Eu acho que a gente vai caminhando aí, né, para uma possibilidade de adensar, né, as nossas reflexões nesse sentido, né, assim. E assim, né, só mesmo para fechar, né, assim, essa questão, né, da concepção, né, do trabalho com grupos, né, eu percebo essa concepção do ponto de vista do assistente social como uma concepção que envolve a eleição de uma estratégia, né? Então, trabalhar com grupos é escolher uma estratégia de trabalho coletivo, né, que potencialize essa dimensão coletiva. Então, assim, para mim, esse elemento é um elemento que depois desdobra na forma como eu vou atuar, na dimensão técnico-operativa, nos instrumentos que eu vou utilizar.
Então, eu tenho essa perspectiva do trabalho com grupos como uma eleição que o assistente social faz, né, enquanto sujeito profissional, para responder a uma determinada requisição a partir dessa estratégia, né? E as reuniões, elas entram como a principal ferramenta que a gente utiliza nesse trabalho, né? Porque o nosso trabalho, ele tem o conteúdo de um trabalho socioeducativo. Então, aí, quando o Felipe traz essa dimensão, né, do entendimento, né, do que é um trabalho socioeducativo, das estratégias pedagógicas, né, é uma questão importante que você levanta, né, Felipe? Então, se o nosso trabalho ele tem essa conotação, é claro que, né, ela disputa, né, também a dimensão ideopolítica, né, que está presente nos equipamentos, nas instituições nas quais a gente trabalha, mas a forma como a gente entende o nosso trabalho carrega uma dimensão sociopedagógica a partir da qual a gente também entende, né, o nosso fazer, né? Então, eu queria só deixar esse entendimento aqui final, né, assim, esse elemento estratégico que é, né, a possibilidade, né, do nosso trabalho, da gente responder a determinadas requisições, se isso for viável na nossa análise, na nossa compreensão do nosso fazer naquele espaço, através de uma estratégia, né, como a do trabalho profissional com grupos, que no nosso caso tem a particularidade de ser um trabalho socioeducativo, tá bom? Foi um prazer muito grande estar com vocês, compartilhar com vocês dessa reflexão. Espero também que quem vá nos assistir depois, né, que tenha uma boa interação também com esse conteúdo. Vou pegar daqui, então, porque o tempo está acabando. Eu quero começar já agradecendo, vou fazer aqui, tem mais anotações, eu quero pelo menos passear aqui por elas no final, que são algumas questões em aberto, absolutamente em aberto, para a gente pensar junto. Não vou perder essa oportunidade. Mas eu quero agradecer muito o convite, de verdade, que eu aceitei de pronto, né? Depois que eu soube que a Alexandra também estaria participando, eu fiquei ainda mais feliz, mas aí eu fiquei também ainda mais nervoso, mais preocupado, né? Mas foi ótimo, foi ótimo. Parabéns, Antônio, pelo programa, pela iniciativa, pelo canal, né? Continue assim. Eu vi que tem já alguns grandes nomes passaram pelo podcast da Virada, né? Eu fico lisonjeado de estar aqui com outro grande nome do meu lado, nessa telinha. Alexandra, obrigado de verdade por aquilo que você já construiu intelectualmente, por aquilo que você continua debatendo. Acho que não só o seu debate sobre grupo, mas também o seu debate sobre projeto ético-político traz contribuições fundamentais. Eu queria só fechar, então, rapidinho, vou tentar ser rápido mesmo, tocando em 3 pontos, né? Bem rápido mesmo, vou fazer isso de maneira objetiva. Primeiro a educação popular, a ideia de diálogo em Paulo Freire, a palavra diálogo não é falação, a palavra diálogo o conceito diálogo em Paulo Freire, a dialogicidade em Paulo Freire exige uma articulação intrínseca entre pensar e agir, né? O diálogo não é só falar, a ação. Paulo Freire vai falar, se o pensamento é crítico, a ação tendencialmente também será crítica. Então, quando a gente estiver fazendo nossos grupos, vamos tentar incorporar cada vez mais um pensar crítico e assumir o compromisso que aquele grupo tem que ter uma ação, tem que ter uma consequência prática, concreta, material até, enfim, né? Mas quando o pensar é crítico, a tendência do fazer também é crítico. Então, não vamos abrir mão dessa unidade pensar-agir no nosso trabalho com o grupo. Uma segunda coisa é que eu estou convencido, até porque eu já dei uma disciplina eletiva 3 semestres agora, que eu também discutia instrumentos, técnicas e a dimensão educativa, e eu propunha à turma que eles escolhessem, dentro de um rol de intelectuais ainda pouco estudados no serviço social, que eles escolhessem alguns que tivessem contribuição para o nosso fazer educativo, para o nosso fazer pedagógico. Eu vou dar uma lista aqui rápida, que é a lista que eu usava são os intelectuais que eu colocava como opção a serem trabalhados na disciplina. Vejam que alguns, acho que provavelmente a gente conhece todos ou quase todos, mas que a aproximação com o serviço social ainda é muito pequena, ainda muito tímida. Por exemplo, eu vou falar, não vou apresentar cada um, vou falar Ailton Krenak,
ele tem contribuições importantes para fazer a gente pensar o mundo e a relação educativa com o mundo. Augusto Boal, sem dúvida nenhuma, Augusto Boal, eu vou apresentar minimamente cada um deles. Augusto Boal, que era o cara, que era o ator, que era o professor teatral da pedagogia do teatro do oprimido, né, que tem bases na pedagogia freiriana. Por que a gente não lê? Por que a gente não entende um pouco mais de Augusto Boal? Fanon, Francis Fanon, né, um intelectual negro revolucionário que tem contribuições também para o fazer educativo, né? Nessa mesma linha, Bell Hooks. Bell Hooks tem livros sobre Paulo Freire e a gente precisa estudar mais. A gente precisa, agora como professores e professoras, né, Alexandre? A gente precisa abrir mais possibilidade em sala de aula da gente estudar essa galera, como Lélia Gonzalez, como Vygotsky, como Krupskaya, como o próprio Paulo Freire. Tem uma gama de intelectuais que têm contribuições sobre a prática educativa e que a gente ainda se aproxima pouco, e eu acho que a gente pode se aproximar mais. Aí, para encerrar, eu vou... Agora sim a lista, porque senão a gente... Fica aí como sugestão, Antônio, chama a gente para um novo podcast só para falar dos desafios. Eu vou falar aqui uma lista, que eu já tinha preparado ela, mas aqui eu coloquei. Por exemplo, desafios para o trabalho com grupo hoje. O tempo escasso, o tempo está cada vez mais escasso. Como arrumar tempo dentro da nossa jornada de trabalho para fazer um trabalho com grupo e como encontrar tempo na agenda das pessoas para fazer um trabalho com grupo, né? O tempo é um problema, sempre foi, mas eu acho que é mais ainda, né, hoje em dia. Como está sendo o diálogo com as novas tecnologias, né? Tanto como a gente incorpora, por exemplo, o uso do celular, da fotografia, do vídeo no trabalho com grupo hoje, como pode ser algo positivo. Assim como a nova tecnologia pode limitar muito o nosso trabalho na pandemia, ok, mas pensar videogrupo, eu acho que é não é grupo, sabe? Fazer grupo pelo computador, isso não é grupo. Enfim, mas aí é um outro diálogo, é um novo... Como pensar grupo, como pensar um espaço aberto de troca, solidário, horizontal, etc., com o avanço do fascismo. Né? Como fazer um grupo com meia dúzia de fascistinha? Isso é difícil, como é que a gente vai fazer? Né? A gente tem que falar sobre isso. Agora, isso aqui cabe para o serviço social como um todo. Como pensar a profissão e como pensar o trabalho com grupo, cada vez mais num cenário onde os direitos só recuam. Né? Cada vez a gente só vem perdendo direitos. Há muito tempo que a gente não ganha um direito que nos faça ficar felizes. A gente só perde direitos. Como fazer um grupo... usando isso como elemento, como matéria-prima de reflexão crítica. Né? Como não abrir mão dos nossos espaços profissionais de debater a crise climática. Antes de começar, a gente estava falando, né, 30 e tantos graus em Minas, quase 40 no Rio de Janeiro. O capitalismo está destruindo as condições da sobrevivência humana no planeta Terra. Se isso não é urgente para a gente colocar em todas as nossas intervenções profissionais, eu não sei mais o que é. Né? Mas é um debate também. Por exemplo, na Faculdade de Serviço Social da UERJ, a gente não tem uma disciplina para discutir crise ambiental. A gente não tem. Por que não temos? Né? Nessa revisão curricular, a gente vai tentar colocar. Pelo menos eu vou fazer essa defesa. Pensar na articulação do trabalho com o grupo, com a construção de algo, né? O produto final do grupo, além de toda a reflexão crítica, etc., pode produzir algo. Essa produção pode ser X coisas, pode ser muita coisa, pode ser qualquer coisa, mas o produto material, o produto tangível, ele é importante para a gente compreender também como resultado daquele trabalho, como o grupo identificar aquele material produzido coletivamente como resultado do trabalho, né? Como pensar a mobilização de comunidade, né? E agora é o último mesmo. Como a gente ousar, além de fazer um excelente trabalho de grupo dentro da instituição, propor àquela galera, tá bom, mas o mundo não se limita aos muros da instituição. Como é que a gente vai levar essa nossa força coletiva, grupal, para fora da instituição? Enfim, são desafios que estão em aberto, que, sem dúvida nenhuma, eu não tenho resposta para nenhum deles, se bobear, mas eu tenho perguntas. A ciência é assim, o pensamento crítico se constrói a partir de perguntas, né? E as perguntas estão colocadas. Cabe a eu, a Alexandra, a Antônia, todo mundo que está nos ouvindo, ousar respondê-las, porque as perguntas estão colocadas. O que fazer? Que fazer? Alguém muito mais importante do que eu já fez essa pergunta antes, né? Mas a pergunta está aberta. Que fazer? É isso. Obrigado, Antônio. Obrigado, Alexandra, pela oportunidade. Ai, gente, eu que agradeço muito a participação de vocês. Essas falas finais
já deixam uma alegria assim de saber que vocês podem voltar para o podcast. Fica aqui o convite para o retorno. A gente tem muito a conversar ainda aqui, o espaço está sempre aberto. A gente pode marcar, inclusive, para já tocar essa barra dos desafios atuais dentro do grupo. Então, esse foi o nosso episódio aqui, tratando um pouquinho, diversas coisas, diversos assuntos aqui, no que toca ao serviço social, o grupo, o trabalho com o grupo na atualidade, a história desse grupo dentro do serviço social. Espero que você que assistiu até o final tenha gostado. Compartilhe aí para seu colega de serviço social que já está formado, que está ainda na graduação, está na pós, enfim. Vamos passar esse episódio para frente. E esse foi mais um podcast da Virada, o meu, o seu, nosso podcast de serviço social. Até a próxima.